Oi, gente de paz e bem, boa tarde, eu sou Mauro Lopes. Estamos juntos aqui, juntas, hoje com o Leonardo Atushi, para uma conversa que a gente tinha agendado já faz bastante tempo, para conversar sobre o Yusuf, que a gente conheceu aqui no Ocidente como Cat Stevens, durante boa parte da sua carreira. É o Yusuf Islam. Cat Stevens se converteu ao islamismo e se tornou outra pessoa, né? Se tornou uma pessoa de paz e bondade. Talvez a mensagem mais importante para o Brasil nesses dias que correm, especialmente no dia de hoje, porque esse nosso encontro, essa conversa que vamos ter daqui a pouquinho, vamos ter já, com a participação de vocês todos e todas, ela acontece sob o impacto, todos muito impactados, o Léo, eu, acho que todo mundo, pela morte do Arthur Lula da Silva, né, o netinho de apenas 7 anos do presidente Lula, que morreu hoje de manhã de meningite no hospital em Santo André. E essa coisa assim, hoje no programa no 247, no Giro das 11, nossa, eu chorei tanto ao vivo, não consegui conter, porque é muita crueldade, né? Muita tragédia sobre tragédia se abatendo sobre a família do Lula e uma perseguição sem fim das elites contra eles, né? Agora estamos vivendo aí a expectativa de se vão finalmente permitir que Lula vá chorar e enterrar o seu netinho Arthur. Lá no 247 é a nossa manchete, agora que você está vendo ao vivo, né? Quando esse programa você estiver vendo e gravado mais tarde, amanhã, depois, porque estamos ao vivo aqui sexta-feira, dia 1 de março, 14 horas, ao vivo aqui no canal Paz e Bem. Mas ele vai ficar o tempo todo aqui, depois vai ser transmitido também pela TV 247. Então, quando você vê, não vai ser essa manchete já, mas nesse momento que a gente está aqui, a manchete é exatamente sobre a morte do Arthur, e uma foto tocante, uma foto alegre, mas uma foto que inspira realmente um sentimento de grande solidariedade e emoção, que é a alegria de estar o Lula, a Dona Marisa e esse menino, o netinho Arthur, devia ter ali, imagino que 4 ou 5 anos de idade. Léo, e aí, vamos lá, né? Vamos lá, Mauro. Boa tarde. Obrigado pelo convite aí para participar com você do programa Paz e Bem. Eu queria muito celebrar com você os 10 mil inscritos, né? Parabéns aí pelo sucesso do canal. Tenho certeza de que você vai muito mais longe ainda com o seu canal. E eu queria muito, né? Estava pensando muito, eu gosto muito de música, você sabe disso, e queria muito trazer esse lado espiritual de alguns grandes artistas, né, para o seu canal. Tinha pensado no George Harrison, mas me ocorreu a ideia de fazer um programa com você sobre o Cat Stevens, né, de quem eu sou um grande fã. Cat Stevens, que hoje se chama Yusuf Islam. Acho que é uma história belíssima, Mauro, uma história de transformação pessoal e que também passa pela questão da morte, né? O Cat Stevens compôs as músicas de maior sucesso dele depois de uma experiência de quase morte. Quase todas as músicas dele foram compostas num hospital, né? Num hospital nos arredores de Londres. Então eu queria compartilhar essa experiência dele com você e com o público do Paz e Bem. Eu achando que estava abrindo o microfone e fechei. Acho que essa é uma jornada muito legal para a gente fazer hoje. E de fato é isso, né? Você comentava um pouco antes da gente comentar. Acho que confere essa tragédia de hoje da morte do netinho do Lula, confere uma outra densidade para esse nosso programa. E, Léo, sou muito grato. Para quem não sabe, o canal Paz e Bem só existe por iniciativa do Leonardo Atushi. Eu levei para ele, nós estamos no programa 107 do Paz e Bem, então faz um pouco mais de 3 meses atrás, quase 4 meses, eu levei para ele a ideia de ter um programa de espiritualidade para abrir amanhã na TV 247. E aí, quando cheguei lá no 247 para conversar com ele, ele falou, não vamos fazer programa nenhum. Acabei de voltar do YouTube, o negócio agora é collab, a gente fazer coisa juntos, vamos abrir um canal, você abre o canal e na hora já abriu uma transmissão ao vivo, já lançamos o canal, foi realmente, e nos lançou nessa jornada fantástica aqui da comunidade Paz e Bem. Hoje eu não sou, né, o que era para ser um programa para eu fazer, tornou-se uma iniciativa comunitária. Então, por exemplo, a Carla Pavão, do Sejus, o Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social, entrou ao vivo agora, daqui a pouco, no canal, para fazer uma prece
por Lula, pelo Arthur e pela família deles, foi muito tocante, realmente está já aí na sessão de vídeos, ela fez ao vivo e foi muito tocante, enfim, é o canal Paz e Bem, como a TV 247, né? Ela vai se tornando uma comunidade. Então, tenho grande gratidão ao Léo, toda a nossa relação, e por ele ser o pai, o patrono do Paz e Bem. Né? É isso aí. Gente chegando aqui. Chegou a Aurelice Trenti Pinheiro, dizendo que ama o Cat Stevens, a Marta Benites, de Belo Horizonte, Maristela Martins, boa tarde, meus sentimentos ao meu amado presidente Lula, que dia triste, a Josi Negreiro. Tem muita gente, Léo, que está todo dia lá no 247, está todo dia aqui na TV 247, que a gente está vendo também pela TV 247, e no Paz e Bem, simultaneamente, todos os dias, quase que o dia inteiro. A Isabel falando que está em choque pelo que aconteceu. A Adriana Barreto Pirelli, oi Adriana, super amiga lá de Genebra, entrando aqui. A Marisete Souza de Olinda, Pernambuco. A Adriana Pirelli dizendo, então, paz e bem a todos e ao presidente Lula nessa hora tão difícil. A Isabel Ramalho, Clarice Mi, de novo, já esteve aqui com a gente de manhã, depois lá nos programas do Paz e Bem, no Bom Dia, no Giro, Clarice Mi super presente. A Sônia Mourão, Elizabeth Bueno, de Itanhaém, no Sul, muita tristeza pelo presidente Lula. Clarice Mi, solidariedade ao presidente Lula. O Sacha Band, oi Sacha, que bom que você está aqui. Sacha é uma figura muito importante no nosso encontro do 247 em São Paulo, e vou adiantar para vocês uma surpresa, nem o Léo está sabendo ainda. Domingo, o Giro das 11, domingo, na TV 247, vai ser com o Sacha. Convidei ele, já aceitou, vamos fazer o Giro das 11 no domingo, nós dois juntos. Bom, gente, muita gente chegando aqui, todo mundo sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando agora. Vamos ouvir sobre Yusuf-Islam, que a gente conheceu como Cat Stevens. Fala, Léo. Então, Mauro, eu acho que... Vamos só controlar o áudio. Essa coisa de o microfone. Não, gente, eu acho que esse programa, eu acho que ele tem uma forte carga emocional e vai nos dar a oportunidade de refletir sobre vida, morte, doença, espiritualidade, a própria transformação pessoal, né? E se você permitir, Mauro, eu queria falar um pouquinho e tocar 30 segundos de cada música. Eu acho que a gente não vai ter nenhum problema, porque aí a gente mantém o respeito aos direitos autorais, né? E até chama para as pessoas que queiram conhecer o artista. Eu vou falar um pouquinho sobre o Cat Stevens, né? Ele nasceu em 1948, né? Filho de um pai grego e de uma mãe sueca. O pai era ortodoxo, a mãe era batista. Nasceu na cidade de Londres, foi batizado na Igreja Católica e teve formação cristã, né? Então esse é o background religioso do Cat Stevens, né? Embora tenha frequentado igrejas, não tinha propriamente uma vida religiosa quando se tornou músico, né? Quando que ele se torna músico? Você pega os anos 60, ele nasceu em 1948, então você imagina, ele viveu os anos 60, Beatles sobretudo, né? Que abriram aí uma janela para muitos jovens artistas. Eu assisti na biografia dele, os pais eram donos de um restaurante, ele até trabalhava como garçom nesse restaurante também, mas aí terminava o dia, subia no quarto dele, tinha lá a parte de cima, né, o sótão, né, ficava lá ouvindo os discos e via naquele mundo. Ganhou um violão e aí nasceu o Cat Stevens. Ele compôs uma música, Mauro, que fez muito sucesso no final dos anos 60, que sinalizava o seguinte, ele seria um cantor assim extremamente bem sucedido como cantor pop, vamos dizer assim, daquela época. Essa música se chama The First Cut is the Deepest. O primeiro corte é o mais profundo. Então eu vou tocar 30 segundos dessa música para as pessoas saberem quem é o Cat Stevens, e aí depois eu vou falar da transformação que ele viveu na sequência. Aqui, ó. Espero que toque aqui, vamos lá. Opa. Dá para ouvir? Tô atento no tempo, tá?
Bom, desculpa, a gente tem que cortar, infelizmente, né, Mauro? Porque tem... Opa, tem que dar o pause aqui, peraí. Desculpa, gente, porque tem as restrições aí do direito autoral, né? Linda, linda, Léo. Sabe que eu conheço muito pouco do Cat Stevens. Vai ser uma aula para mim também do Yusuf hoje. Então, adorei. Você vai conhecer muito, porque ele tinha uma voz muito poderosa, é um grande compositor. Essa música tem uma curiosidade também, Mauro, que ele vendeu essa música muito barato. Ele vendeu os direitos autorais para a gravadora. Mais ou menos o seguinte, sabe um jovem, imagina um jovem de... Acho que ele compôs essa música com 16 anos. Imagina você, um jovem de 16 anos, fiz uma música, o pessoal gostou. É aquela época que o cara vende por um rodízio de pizza, sabe? Então, mais ou menos isso que aconteceu. Mas ele começou a ser percebido, né? E aí, esse cara vai fazer sucesso, aquela coisa. Começou a tocar nas rádios, naturalmente. Só que aí acontece uma grande tragédia na vida dele, mais ou menos, 1970, né? 69, 70, ele é diagnosticado com tuberculose. E aí ele é internado. Então, muito precocemente, mas ele não é só diagnosticado com tuberculose, né, Mauro? Porque tuberculose, naquele tempo, matava. Então, ele foi diagnosticado com pouco tempo de vida. E aí que eu acho que ele tem a primeira grande transformação. Mas antes de eu continuar, até queria te pedir para você comentar algo sobre o impacto dessa questão da saúde, doença, vida e morte na formação, na conexão das pessoas, né, com esse lado mais espiritual. Ô, Léo, essa é uma coisa interessante, engraçada. Eu estava até procurando aqui um post que eu troquei com um amigo meu, José Tadeu Arantes, esses dias, grande figura, sobre a questão, não só da saúde, né, de toda restrição severa que acontece na nossa vida. Ela é, por um lado, dramática, mas, por outro lado, parece que ela tem o condão de nos libertar a nossa criatividade, de libertar o melhor de nós, se a gente enxerga essa restrição, né, com os olhos da esperança, com os olhos de uma profunda humanização. Então, se a gente vê essa experiência dele, a gente olha, por exemplo, aqui no Brasil, a experiência de quem eu considero um dos maiores autores, né, ao lado ali de Machado de Assis, ao lado de Graciliano, ao lado do autor de Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, o Graciliano Ramos, ele teve uma experiência também de quase morte no hospital, né? E essa quase morte nos recoloca na vida com outras conexões, com outras possibilidades e com um outro caminho de espiritualidade. A experiência da prisão é parecida com isso também. Mauro, eu estou aqui arrepiado porque você falou exatamente o que eu gostaria de falar. A música que eu queria trazer é uma música chamada Trouble, né? Que é exatamente isso, quer dizer, é o problema como libertação, né? Mas você precisa encarar o problema com aceitação, né? Se você encara o problema com revolta, com insatisfação, esse problema só vai acentuar o seu quadro, né? Mas quando você parte para a aceitação, a questão muda. Essa música é lindíssima, essa música ela está num disco... Na verdade é o seguinte, você vai ter discos do Cat Stevens, que são 1970, 1971, 72, 73... Mas não é que ele estava, assim, na verdade, todas essas músicas meio que ficaram prontas no hospital, 69, 70, e foram todas lançadas. Então, ele lançou vários LPs na sequência que foram, assim, arrebatadores. Ele vendeu 40 milhões de discos, que naquele momento era uma coisa extraordinária. Eu vou botar essa música Trouble, e depois a gente fala um pouquinho sobre a letra dessa música, porque ela realmente é exatamente o que você falou, né? Então, bom, a gente não pode tocar tudo, infelizmente, mas depois fica uma playlist. Eu vou mandar uma playlist, Mauro, se as pessoas depois quiserem seguir, porque realmente é muito lindo, né? Então, essa música aqui, ela se chama Trouble, né? Trouble é um problema, né? E aí, Trouble set me free. O problema me libertou. I have seen your face. Eu vi sua face. And it's too much for me. É muito para mim, né?
Num trecho ele fala: "Oh trouble, can't you see? You're eating my heart away." Você está comendo meu coração. And there's nothing much left of me. Desculpa o perdão aí pelo mau sotaque de inglês, né? Ele fala: "I've drunk your wine. You've made your world mine. So won't you be fair? Won't you be fair? I don't want no more of you." Né? E aí depois, no final, ele fala o seguinte: quer dizer, eu bebi o seu vinho, o seu mundo se transformou no meu mundo, né? Depois ele fala: "Trouble, move away. I have seen your face." Pede que o problema se afaste, né? E ele fala o seguinte: que eu vi nos seus olhos, vi a morte, né? Ao redor de mim. Então, realmente, essa música, eu acho que é o contato dele com essa experiência de quase morte, né? Mas, ao mesmo tempo, essa quase morte que o liberta para um período criativo intensamente rico, né? Talvez, assim, se a gente for considerar o que ele compôs em um ano no hospital, poucas pessoas fizeram, né? Então, essa música eu acho que tem tudo a ver com essa sua colocação. E o que você falou, bom, para quem não sabe, a gente trabalha todo dia, muitas e muitas horas por dia juntos, o Léo e eu, e acho que a gente tem desenvolvido uma sintonia fina do ponto de vista do trabalho, da espiritualidade, enfim, viramos amigos, né? Viramos grandes amigos. Aí quando você fala, Léo, dessa jornada da aceitação, os grandes místicos dizem que a vida se resume a apenas uma coisa: aceitação. Aceitação. A vida é só aceitação. Isso não quer dizer ser conformista. Aceitação e agradecimento, né? Se você passa a agradecer, melhor ainda, né? Porque a vida é muito frágil, né? A gente vê por esse episódio, né? E sempre vai ter um significado, assim, certamente tem um significado, né? Essa morte do neto do Lula, a gente ainda vai entender. Eu fiz uma manifestação no Twitter, né, Mauro, que esse pequeno neto do Lula, o Arthur, ilumine o Brasil, né? Que as pessoas se libertem do ódio, da ignorância, da estupidez, né? Tenho essa esperança. Mas, enfim, desculpa desviar, você estava falando da questão da aceitação. Não, é isso aí. Eu estava aqui pensando um pouco nisso, né? O símbolo, né? O simbolismo aí da morte desse menino aí. A foto do Lula com Dona Marisa e o Arthur, o pequeno Arthur, como eu falei, tá lá na capa. Tá aqui também no Paz e Bem. Eu peguei a foto para dar a Carla Pavão, que fez a prece por Arthur, Lula, Dona Marisa, toda a família do Lula. Eu coloquei essa foto também na capa. Que a maravilha da beleza do sorriso alegre desse menino, como o Leonardo falou, possa iluminar o Brasil, né? Abrir corações e mentes também. Vamos lá para o nosso Yusuf Islam. Vamos lá, Mauro. E aí é o seguinte, eu queria trazer para você duas canções, né, que são verdadeiras orações, né? Então ele compôs duas orações. Uma, você sabe que a gente já teve a oportunidade de caminhar aqui pelo litoral, né? Era um pôr do sol. Eu gosto muito do pôr do sol, mas eu gosto muito do amanhecer, né? Eu sou realmente vidrado no sol nascendo. Eu acho que é uma coisa maravilhosa, né? Então, realmente, cada dia é diferente, cada dia... Eu já, uma vez até filmei, né? Acho que mandei para você o filme, porque além de gostar do amanhecer, eu gosto de acordar cedo, né? Então, eu tenho essa oportunidade que, para mim, é um privilégio. Recomendo a todas as pessoas, se puderem, acordem cedo e vejam o sol nascer, porque realmente é algo maravilhoso. E o Yusuf, aí, na verdade, ainda não era Yusuf, ainda era Cat Stevens, né? Ele compôs uma música chamada Morning Has Broken, né? Então, Amanhã Nasceu. Essa música é maravilhosa. E essa música, assim, eu acho que ela é um hino de gratidão ao mundo, né? De gratidão à natureza, ao universo. Acho que é uma coisa realmente sensacional. Eu vou tocar porque ela é emocionante, ela fala por si só, mas depois a gente fala um pouquinho sobre a letra dessa música também. Deixa eu botar aqui já no volume máximo. Opa, peraí, desculpa. Peraí, Mauro, eu tenho que fechar aqui. Me atrapalhei aqui, peraí. Enquanto você põe, só para dizer que Morning Has Broken realmente é uma das coisas. Outro dia eu estava aqui indo para São Paulo de carro e ela tá lá na minha playlist e começou a tocar. Era de manhã, não era de manhãzinha ainda, né, gente? Léo e eu, a gente acordava muito cedo. Eu às 4 da manhã, o Léo também, mais ou menos 4 da manhã. Eu ia fazer o Paz e Bem e ele já entra lá. Não, e você tem essa experiência, né, Mauro, de o sol nascer às suas costas, né? Você tá fazendo o programa e o sol nascendo, né? E aí eu olho na tela, né? A tela do computador, eu vou vendo o sol nascendo aqui atrás de mim. Mas aí começou a tocar o Morning Has Broken enquanto estava subindo a serra. Gente, muito emocionante, é muito tocante mesmo. Fala, muito tocante. E, assim, você para pensar numa pessoa, né?
que despontava para ser um artista de muito sucesso, de repente sabe que vai morrer, né? É internado, tem um período de talvez não aceitação, depois passa para aceitação, para gratidão, e passa a observar a natureza, o sol que nasce todos os dias, né? Aquilo lá todo dia para ele é um espetáculo diferente, né? Então eu vou tocar aqui 30 segundos para respeitar, e depois a gente fala sobre a letra, porque realmente é impressionante. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Parando, infelizmente eu gostaria de poder tocar tudo, né? Próxima vez a gente manda um e-mail para o Yusuf Islam e pede autorização para tocar toda a canção, né? Vou falar da letra aqui, Mauro. Aqui, morning has broken, né? Primeiro verso. Morning has broken like the first morning. Amanhã nasceu como a primeira manhã. Segundo verso. Blackbird has spoken like the first bird. O pássaro cantou como o primeiro pássaro, né? Praise for the singing, praise for the morning. Louve o canto do pássaro e louve a manhã. Praise for the springing fresh from the world. Louve o novo renascer do mundo. O mundo renasce todos os dias, né? Aí depois, sweet the rain's new fall, sunlit from heaven. Doce é a chuva do novo outono, iluminada pela luz do céu. Like the first dew fall on the first grass. Como o primeiro orvalho sobre a primeira grama. Praise for the sweetness of the wet garden. Louve a doçura do jardim molhado, úmido, né? Sprung in completeness where his feet pass. Brotado em completude por onde os pés dele passam, né? Acho que ele já fala, né? Já tem o sentido, né? Divino, né? Na própria canção, né? Aí ele termina, mine is the sunlight, mine is the morning. Minha é a luz do sol, minha é a manhã. Born of the one light Eden saw play. Nascida da primeira luz que o paraíso viu surgir. Praise with elation, praise every morning. Louve com entusiasmo, louve cada manhã. God's recreation of the new day. A divina recriação do novo dia. Todo dia é um espetáculo novo, Mauro. Assim, a gente sabe que a gente vive um momento muito pesado, muito triste, mas acho que se as pessoas observarem a beleza, né, de cada novo dia, eu acho que elas ganham força para enfrentar essa destruição que a gente vive nos dias atuais. Essa poesia é maravilhosa, Léo, é muito, muito emocionante, muito tocante. Essa experiência, realmente, acho que o Léo sugeriu, eu também sugiro muito, assistam ao amanhecer. Não tem dois iguais, não tem dois iguais, é cada dia diferente, E essa ideia naquela época ainda Cat Stevens traz para nós, é muito importante. O sol nasce só para mim. É uma relação pessoal do sol comigo. Isso não quer dizer que eu me aproprie do sol como um capitalista, mas isso quer dizer que eu tenho uma relação de intimidade. Você tem, todo mundo tem, o Cat Stevens tem. Ele vai dizer, é para mim que o sol está nascendo. É para mim a relação com ele que ele está nascendo. Então é muito, muito forte, muito poderoso, muito transformador. Aqui no chat, Léo, é evidente que está todo mundo muito dividido entre o Cat Stevens e a morte do Arthur, do netinho do Lula. Todo mundo muito triste. A Carla Pavão, que é aqui do Paz e Bem, ela é a líder, uma das principais líderes e, de fato, coordenadora do Caminhos do Espiritismo, né, do Centro de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Aconselho, veja a oração, ela fez uma linda oração, uma linda prece pelo Arthur, pelo Lula, pela Dona Marisa, por toda a família do Lula, está aqui no canal Paz e Bem. Quando acabar aqui nossa conversa, vão lá assistir. Ela está dizendo que tem até pedido já, Léo. Por exemplo, minha prece favorita dele é If You Ask Me. Já estamos até naquela do pessoal já está pedindo música do Cat Stevens para você. Então, as pessoas muito aqui entre
a tristeza pela morte, e, por outro lado, também a celebração desse encontro com o Cat Stevens. Eu não vou mencionar agora, mais tarde eu volto a falar de mais algumas pessoas que estão aqui comentando, para a gente continuar com o Léo. Mauro, tá ligado meu microfone? Acho que tá, né? Então, é importantíssima, né, essa emoção aí que as pessoas sentem, né, pelo Lula, porque não é simplesmente a dor pessoal, é a injustiça, né? A gente está vivendo esse grande impasse, esse grande dilema, né, que é imaginar, será que, né, o Poder Judiciário, mais uma vez, vai agredir os direitos de um senhor de 70 anos de idade, né? Qual foi o crime do Lula? O crime do Lula é ter sido tão popular a ponto de praticamente vencer as eleições. Ele venceria as eleições, por isso foi preso, né? Então, realmente é uma situação triste, dramática, mas que vai chegar ao fim, né? O sol vai nascer. Eu acho que essa questão do Morning Has Broken, ela traz essa mensagem também, né? Não teve um dia, né, Mauro? Assim, muitas pessoas já tiveram noites tristes, pesadelos, noites longas, noites escuras, mas o sol sempre nasceu, né? Sempre, sempre nasceu. Pode ter nascido atrás de nuvens, nublado, brilhando, mas não teve um dia na história da humanidade em que ele não tenha nascido, né? E o sol nasce lá na cela em Curitiba, né? E a gente vê, transborda da cela a espiritualidade do Lula, de que ele reconhece esse nascimento e ele se alegra com esse nascimento. Ele não se deixa tomar pelo ódio, pela raiva, pela depressão, pela autocomiseração, nada, né? O Lula tem uma jornada de espiritualidade acontecendo com o Lula que nós ainda vamos saber dela plenamente um dia. Exatamente. Então, Mauro, aí me lembrou, embora a gente esteja falando do Cat Stevens, né? Tem uma música muito bonita do Cartola também, né? Que é O Sol Nascerá, né? Essa música é lindíssima, né? O sol nascerá, e de ter outro alguém para amar, tal, assim, é muito legal. Então dá para a gente falar também do sol nascendo. O Cartola fez O Sol Nascerá e fez também a Alvorada, né? Alvorada lá no Morro, que beleza, né? Então tem muita relação com o sol também. Mas eu queria trazer uma outra canção, se você me permite, que também eu acho que é um poema musical. Aliás, é uma oração musicada. Essa música se chama The Wind, o vento, né? Depois até vou te perguntar, você que entende mais, sobre o significado do vento como elemento religioso, né? Porque o vento é uma das forças da natureza mais importantes, né? O vento leva tudo carrega, todo sofrimento também, né? Então eu vou passar aqui 30 segundos dessa música, rapidamente. Muita gente conhece, talvez nem todos, mas é uma das músicas mais conhecidas do Cat Stevens também, se chama The Wind, o vento. Vamos lá. I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, I never wanted water once. Never. Bom, pausa, infelizmente. Mauro, vou falar um pouquinho aqui da letra. Bom, o vento, né? E ele fala: eu escuto o vento da minha alma. Onde eu vou chegar? Bom, eu penso, só Deus sabe, né? E aí ele fala que sentou sobre o sol poente, mas nunca quis beber daquela água, né? Depois termina assim, olha, continua. Escuto as palavras, né? Mas elas desaparecem. Eu deixo que a minha música me leve onde meu coração quer levar, né? Aí ele fala que nadou no lago, seria do demônio, do pecado, mas nunca cometerá o mesmo erro, né? Então, a questão do vento, né? É um elemento mitológico importante, mas também tem o vento interior, né? O vento da minha alma, né? Então, I listen to the wind of my soul. Where I will end up, well, I think only God really knows. E ele deixa o vento levá-lo ao seu destino, né? Te pediria, Mauro, para você, com a sua sabedoria habitual, fazer uma reflexão sobre o vento nas nossas vidas. A brisa, o vento, tem um significado que atravessa
todos os caminhos de espiritualidade. Todos os caminhos de espiritualidade na história da humanidade são atravessados pela ideia do vento, da brisa. Então, o vento traz, o vento leva, o vento aconchega, o vento, quando é uma grande ventania, destrói. Mas essa ideia do vento, ela é muito central. No cristianismo, que eu conheço um pouco mais, a ideia do vento está muito associada à ideia do Espírito Santo, né? A ideia de um sopro mesmo, de um sopro que perpassa a humanidade toda. No Evangelho de João, a cena do Pentecostes, né, que é a cena, então, do Espírito descendo sobre as pessoas, assim, é muito simples. Jesus vai lá e soprou. É uma brisinha que sai, assim, é uma brisa que sai. Tem uma passagem muito bonita no livro de Reis também, muito, muito bonita. Essa música do Cat Stevens me evocou, não sei porquê. Que é o profeta Elias está lá dentro de uma caverna e está esperando para ver Deus. Está esperando para ver Deus. E aí vem a tempestade. Deus não estava na tempestade. Vem um terremoto. Deus não estava no terremoto. Vem um furacão. Deus não estava no furacão. Aí vem uma brisa. Quando vem uma brisa, ele põe a sua túnica, sai para fora e aí termina lindo. E Deus estava na brisa, né? Então, essa ideia de que a energia suave, a energia da beleza, a energia do amor está sempre sendo transportada pelo vento, ela ocorre no islamismo, no judaísmo, no cristianismo. Nossa, é tão caro a Umbanda, ao Candomblé, essa ideia do vento, aos nossos amigos, irmãos do Santo Daime, né? Então, vento, brisa, é muito especial mesmo. Sopro divino, né? O vento é um sopro divino que pode ser mais forte, pode ser mais lento, mas vai carregar. Vai carregar toda a injustiça, vai carregar o fascismo, vai carregar esse tempo difícil que o Brasil vive. Olha que legal, Mauro. Olha que legal essa mensagem aqui do Vini Rocha, dizendo que surpresa bacana, sou músico, toco algumas músicas do Cat Yusuf, gosto muito de Where Do The Children Play, que é a minha música favorita dele, né? E Moon Shadow. Moon Shadow também é muito legal. A Regina Célia está falando de Blowing in the Wind, que é o clássico do Bob Dylan, né? Que é a resposta soprando no vento, né? O vento vai trazer, né? O vento vai trazer resposta para tudo isso. O vento é um elemento realmente muito transformador. Eu falei outro dia num programa de um livro do Luiz Pellegrini chamado Os Pés Alados de Mercúrio, que também tem conexão com o vento, né? É um livro que fala de viagens, etc. e tal. E ele fala que o papel do jornalismo também, o jornalismo é filho do vento também, viu, Mauro? Nosso papel é soprar, é trazer para cá, para lá. Nós somos assim, a nossa energia é dessa natureza, né? Aqui, ó, Marisete Souza está dizendo, esse desencarne do neto Lula tão precocemente não entendemos, mas Deus sabe tudo, tudo tem o seu propósito. Bom, a gente estava falando sobre a questão, você quer comentar alguma coisa do neto do Lula, Mauro? Não, eu ia falar que foi a brisa, né? O vento levou o neto do Lula. O vento sopra ali na janela da cela do Lula, né? O vento sopra. E, de certa maneira, é o vento que traz a presença dele, né, para nós, todo dia. Léo, eu fico muito impressionado. Essa é uma questão que me conforma, né? Ou seja, me dá a minha forma. Quando eu entro aqui no chats, como agora a gente está acontecendo aqui nessa nossa conversa, no Giro das 11, eu assisto todo dia lá o Bom Dia, vou vendo o chat também passando ali. É impressionante a presença do Lula. É uma onipresença do Lula, né? É uma onipresença. Então, parece assim que o vento vai espalhando essa presença do Lula sobre todo o Brasil. E muito... Acho que tem tudo a ver com isso. Que presença é esta, né, que o vento traz, né? A presença de alguém sereno, a presença de alguém que só tem boas palavras, a presença de alguém que se sente abençoado e que abençoa, né? Porque abençoar quer dizer boas palavras, né? Que recebe boas palavras e transmite boas palavras. Tem entrevistado aqui no Paz e Bem, a gente também lá, líderes religiosos que têm de visitar o Lula, um negócio impressionante. As pessoas entram para confortar o Lula e saem confortadas, né? Eles proibiram, né? Agora proibiram. Agora proibiram. Mauro, essa questão do Lula, né, é uma presença de muita luz, é uma presença de muita luz num tempo de muita escuridão, né? Mas como a gente falou do Morning Has Broken, né, o sol nascerá. Eu vejo o sol nascer todos os dias, eu tenho essa alegria de abrir a janela, ver o sol nascer, realmente é muito gratificante, né?
E uma maneira da gente sair desse baixo astral realmente é admirar, é contemplar. Contemplar a beleza, né? A beleza do universo, isso aí realmente eleva o seu espírito, né? Eu vou trazer uma nova canção aqui, que ela se chama Pai e Filho, Father and Son, né? Eu fico na dúvida, Mauro, se essa música, se essa canção tem um componente espiritual, se é uma relação de pai e filho, por exemplo, você com seus filhos, eu com os meus filhos, ou pai, criador e filho, né? E aí até vou te trazer essa reflexão, porque isso não fica claro para mim. Eu vou tocar 30 segundos e depois a gente volta para comentar, porque é uma das músicas realmente mais emocionantes dele, né? Uma música que, evidentemente, que já foi muito analisada, explorada, tocada, executada, mas a gente toca e volta aqui em um segundo para debatê-la, né? Deixa eu só abrir aqui na playlist, ó, tá aqui. Vamos lá. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Cortando, infelizmente, a música é belíssima, ela vai ficar muito forte no final, né? E aí ele fala assim, Mauro, olha, it's not time to make a change, não é tempo de mudar, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Parece que é um pai conversando com o filho, né? Relaxe, leve a vida com mais calma, você é jovem, né? Esse é o seu problema, tem muita coisa para aprender. Aí ele fala, find a girl, settle down, né? Encontre uma garota, se quiser você pode se casar, olhe para mim, eu estou velho, mas sou feliz, né? Aí ele continua, né? I was once like you are now. Já fui como você, sei que não é fácil se acalmar quando você vê alguma coisa acontecendo, mas take your time, think a lot, né? Pense em tudo que você tem. E aí ele tem um verso também muito bonito, né? Que fala assim, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Você vai estar aqui amanhã, mas os seus sonhos talvez não estejam mais, né? Então, já tem uma mensagem de aceitação, né? Aí, no final, ele termina aqui, tem uma coisa que é muito tocante, que eu queria achar, que é isso aqui, ó. Ele fala assim, ó. From the moment I could talk. From the moment I could talk. Desde o momento em que eu pude falar, I was ordered to listen. Fui obrigado a ouvir, né? Então, essa relação da autoridade também é muito interessante, né? Então, aprendi a falar, quero me expressar, mas fui receber a determinação de ouvir. Não sei se nas religiões, né, você tem a figura do pai muito, muito impositiva, né? Então, eu acho que essa música ela passa pelas duas questões. A relação pai e filho normal, tradicional, é um pai falando com o filho, dialogando, e depois é o filho dialogando com o pai. Então ela é muito, muito densa, né? Muito. Acho que tem uma questão da relação interpessoal, mas tem essa questão... O pai não é só o pai biológico, né? O pai também entendido como aquele mais velho, como conselheiro, como mestre, como guru, tão presente em todos os caminhos de espiritualidade. Sim, é verdade, a figura do pai foi transformada pelas hierarquias religiosas, e o cristianismo tem enorme responsabilidade disso, sobre isso, né? A figura do pai foi transformada na figura do pai cruel, né? Do pai que joga seu filho, Jesus Cristo, para ser morto, para ser torturado, do pai que ignora o sofrimento do seu filho e passa a ser um pai que atemoriza, né? Um pai que a única saída que eu tenho é vencer esse pai, é derrotar esse pai. Esse é um tema persistente, talvez quem desvelou esse tema com maior profundidade na história da humanidade foi o Freud, pela primeira vez, né? Esse tema da relação paterna e como as religiões instrumentalizam a relação paterna para exercitar dominação. E com isso arruinaram
a imagem do pai, né, na construção de um sistema, de uma sociedade patriarcal, né, patriarcal. Mas há esse outro lado, né, a ideia do pai amoroso, a ideia do pai que fala e que escuta, né, do pai que conduz, mas que também é conduzido. Ontem a gente fez um programa, hoje é sexta-feira, passou agora há pouco lá aqui na TV 247, na quinta-feira no Paz e Bem, com o Faustino Teixeira, sobre mística zen budista, e aí falando da relação do mestre com o discípulo, né? E tem muito a ver da relação com o pai e com o filho, porque assim, a gente sempre acha que é o mestre que vai dizer para onde ir, e aí tem uma relação do Dogen com o mestre dele, em que o Dogen, ele vai e o mestre vai atrás. Isso a gente vê tanto na relação com o pai e com o filho, a gente em tese pensa, não, é o pai que vai na frente, vai mostrando o caminho, e ao longo da vida a gente vai vendo que o pai acaba seguindo o filho, né? Acho que essa pode ser de uma beleza e de uma riqueza tão grande, essa relação do pai e do filho biológico, do pai e filho conselheiro, do pai e filho espiritual. Pode ser muito rica mesmo, muito rica. É muito legal, Mauro, porque realmente essa música começa. É o pai falando para o filho, e depois é o filho falando para o pai. Olha, assim que eu aprendi a falar, me mandaram escutar. Então, é muito, como é que eu diria? É uma poda, né? Então, de certa maneira. Mas enfim, essas músicas são muito emocionantes, né? A Sônia Mourão fala que é emoção pura, porque era uma pessoa que compunha também num leito de morte, né? Então, realmente é muito, muito interessante. Bom, eu vou tocar a música que o Vini comentou, que é a minha música preferida do Cat Stevens, eu acho a música mais linda, né? Que se chama Where Do the Children Play? Onde as crianças brincam. Então é uma coisa muito rápida, né? Essa eu acho que nem tem nenhum significado, é mais uma questão de... É um espanto, né, com o mundo que se desenvolve e tal, aquela coisa, e as pessoas vão esquecendo valores talvez mais importantes, mas eu vou tocar aqui rapidamente. It's fine building jumbo planes, taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, as you can get anything. Na hora que chega nos refrões, a gente corta, né, Mauro? Na hora que você está começando a viajar aqui, estou de olho fechado. A gente vai ter que compartilhar a playlist, né? Espero que a gente não tenha um problema depois de direito autoral. Mas essa música realmente é muito legal, né? É como se ele tivesse falando, pô, legal, as pessoas construírem aviões jumbos, trens cósmicos, tal, aquela coisa toda. Né? E o mundo se desenvolvendo, ele pergunta, bom, mas onde que as crianças vão brincar nesse mundo, né? Então é bem legal, é muito bonita, né? Então recomendo muito quem puder mergulhar, essas músicas todas estão no YouTube, são muito interessantes. A outra música, Mauro, que o Vini citou, ela se chama Moon Shadow, né? Que é muito interessante, é a sombra do luar, né? É como se fosse uma espécie de anjo da guarda, né? Ele fala o seguinte, olha, ele fala que está sendo seguido por uma moon shadow, né? Uma sombra do luar, e essa sombra vai seguindo ao redor dele, né? E aí ele fala, se eu perder tudo, se ele perder as mãos, o arado, a terra, se ele não puder mais trabalhar, ele ainda segue seguido por essa sombra do luar, né? Eu acho que aí já estava preparando, acho que ele já estava vendo que a Lua tem muito a ver também com a questão do Islã, né? Acho que tem um pouco, né? Acho que ele já estava meio sendo preparado para ir para o Islã. Ele estava sendo seguido por essa Moon Shadow, que a gente tem que falar sobre a questão do Islã também, né? Posso tocar essa música um trechinho, só rapidamente? Hein, Mauro? Léo, a gente aqui é o tempo que quiser, Eu sei que a gente tem a nossa limitação mais ou menos de 1 hora no 247, mas se passar um pouquinho, como nós vamos transmitir no 247 durante o carnaval, a programação vai estar um pouco mais elástica, dá para avançar um pouquinho.
É só um trecho do Moon Shadow, né? Só para as pessoas saberem o que a gente está falando, mas nem vamos debater muito. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. Você acredita, Mauro, nessas coisas protetoras, nessas energias, anjo da guarda, coisas desse tipo? Nunca foi muito do meu universo espiritual esse tipo de coisa, mas essa ideia que ele traz nessa música é muito importante, é muito show, sei lá, é muito tudo, é tudo. Cat Stevens é tudo. Porque no começo do programa eu falei, nem conheço direito o Cat Stevens e tal. Cada música que você toca, eu conheço todas as músicas que você tocou. Ele faz parte um pouco meio já do patrimônio universal, né? Ou pelo menos do patrimônio universal do Ocidente. Né? Você toca e você já imediatamente fala, nossa, mas eu ouvi isso tantas vezes na minha vida. Mas essa ideia de que eu posso perder tudo, ficar sem absolutamente nada. Mas tem essa, quando ele fala da sombra da lua, é o grande amor, né? É a energia, é Deus, é o cosmo, é a presença, é o nome que a gente quiser dar, né? Vai ter sempre essa companhia amorosa nos acompanhando. Acho que essa é uma certeza que nos acalma diante da vida, né? Muito bom, Mauro. E você falou o seguinte, ele faz parte do patrimônio do Ocidente. Depois ele foi esquecido porque ele teve um gesto que, como assim? Como assim alguém rompe com o Ocidente e abraça uma outra fé, a fé islâmica, né? Que é um tema que eu queria também trazer um pouco para a gente falar um pouco, né? Para a gente comentar rapidamente. E lembrando que o Cat Stevens, né, virou Yusuf Islam e voltou a tocar recentemente. Então ele tinha meio que abandonado a música, renunciado a tudo, que é um tema também que eu queria te trazer para a gente passar pelo debate, mas só queria passar por uma música que estava preparada para cá, que foi um dos grandes sucessos dele, né? Chamada Peace Train, né? Que é o Trem da Paz, que é um manifesto pacifista, né? Realmente é uma música assim. Bom, o John Lennon foi um grande pacifista, mas o Cat Stevens também foi um grande pacifista. E essa música Peace Train é como se fosse, Mauro, uma arca de Noé. É uma arca de Noé que vai levar todo mundo de bem para um lugar melhor, né? Então, realmente é muito interessante. Tomara que a gente possa ser um peace train aqui também no YouTube, porque tem muito discurso de ódio, né, na internet. Então, eu vou tocar rapidamente, depois a gente fala sobre o peace train. Now I've been happy lately, thinking about the things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. 'Cause I'm on the edge of dawn. There are these trains, oh, peace train, take this country, come take me home again. Mauro, olha que curioso aqui, ó. Eu tenho estado feliz ultimamente, pensando sobre as coisas boas que estão vindo. E eu acho que pode ser alguma coisa boa que já começou, né? Tenho sorrido ultimamente, sonhando num mundo unificado. E eu acho que pode ser, né, que isso vai acontecer. E algum dia já estaria chegando, né? E aqui no fundo da escuridão, depois é como se fosse o fim do túnel, né? Vem um trem da paz. Aí ele fala, trem da paz, pega esse país e leve-me para casa de volta, né? Então parece que a gente está no fundo do poço, né, Mauro? No auge da escuridão, e talvez esse Peace Train esteja chegando, né? Tomara, né, pelo menos. Eu hoje comecei,
E tem a ver até com o morning breaking também, a questão que você falou. Ali, esse no Paz e Bem, esse aqui, passar o carnaval com o Dom Helder Câmara. E tem uma frase muito famosa do Dom Helder Câmara, que acho que tem a ver exatamente com esse espírito que você traz. Quanto mais escura for a noite, mais clara será a madrugada. Então, essa ideia de que no meio dessa tragédia toda tem algo vindo que a gente não sabe, né? Tem algo que vai acontecer, tem alguma coisa que chegará. Acho que essa ideia é uma ideia importante para alimentar a esperança, não uma esperança vã, infantil, de que vai ser mágica, de que vai ser milagre. Gente, milagre e mágica não existe, teoricamente. Essa notícia é importante, tá? Não tem milagre mágico, mas tem algo que está acontecendo nas profundezas. E o que acontece nas profundezas, a gente muitas vezes não vê. Está nas profundezas da sociedade, está nas profundezas do nosso espírito. Tem uma transformação acontecendo. Acho que isso é muito importante. E essa ideia do trem da paz, quer dizer, vai nos levar para o lugar da paz. Essa ideia, então, de que nós queremos um tempo e um lugar de paz, alegria, harmonia, dignidade, vida boa para todos, que se chamava de utopia, mas não no sentido de utopia, foi dado um sentido equivocado para a palavra utopia, né? Utopia é algo que a gente sonha que nunca vai acontecer. Não. Utopia é o lugar onde as coisas vão acontecer, que é aqui. Já está acontecendo. Aqui o Aristides está dizendo, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tomara que seja o Peace Train do Cat Stevens, né? O Vini dizendo, assim seja, Mauro, tem que acontecer algo de bom, tá pesado, mas vamos lá, em frente, né? A Luciana, o universo nunca nos tira alguma coisa ou alguém sem nos devolver renovação, né? Mauro, e aí o seguinte, o Cat Stevens, né, compôs essas músicas todas no hospital, sai do hospital, lança 2 álbuns clássicos, né, e o terceiro também excepcional, que são álbuns maravilhosos, que são os discos de 70, 71, 72. Aliás, uma coisa que me chama muita atenção, quer dizer, que tem um significado especial para mim, é que eu nasci em 1971, né? Então é reconfortante para mim saber que as pessoas ouviam essas músicas naquele momento especial. Acho que o universo estava numa energia boa, de certa maneira, né? Tinha muita coisa ruim também, mas eu sinto uma afinidade especial por isso, né? Aí, Mauro, o que acontece? Em 75, 76, 77, por aí, ele está na Califórnia, nos Estados Unidos, nadando na praia lá de Malibu, e, de repente, começa a ser levado pelas ondas, né? E ia morrer. É a sua segunda experiência de quase morte. Nessa segunda experiência de quase morte, ele faz uma promessa, né? Diz que, se fosse salvo, iria servir ao Deus, né? Ao Deus dele. Antes disso, acho que um pouco antes, ele tinha recebido de presente do irmão um exemplar do Corão. E ele gostou muito do livro, ele tinha gostado muito do livro. Então ele sai e se converte ao Islã. E, evidentemente, renuncia a todo sucesso, auge, fama, por uma identificação religiosa, que foi, evidentemente, muito incompreendida, né? Você já viveu uma experiência, Mauro, de renúncia, porque a renúncia é um outro tema que eu queria debater com você nesse programa, né? Porque imagina o seguinte, imagina a pessoa que tem essa experiência de renascer no hospital, conhecer o mais absoluto sucesso e, de repente, renuncia a esse sucesso em nome de um ideal religioso, né? Ele para de cantar, né, se converte ao Islã, começa a frequentar as igrejas, viaja o mundo, né? E começa a frequentar as mesquitas lá de Londres. Volta a cantar, mas cantar como cantam lá nas mesquitas, né? Porque as orações são meio cantadas também no Islã. E ele fala que o que o arrebatou é um livro que está no Corão chamado Livro de José. E por isso que ele muda o nome dele para Yusuf. Yusuf é José. Essa história de José deve estar na Bíblia também, mas eu não sei se tem diferenças do Corão para a Bíblia. Então, essa é a história dele. Queria te pedir para falar um pouco sobre renúncia, transformação, renovação. Tem alguns Josés na Bíblia. O mais famoso José é o pai de Jesus Cristo. E tem uma história bonita de renúncia envolvendo José, com Yusuf também, que é ele
a renúncia ao patriarcalismo, né? O José se limita, ele é um pai, um homem, um patriarca, vamos lembrar da descendência de Davi, do rei Davi, mas que se limita a passar em silêncio, praticamente em silêncio, em todos os evangelhos, ele passa em silêncio. E tem uma característica muito interessante, que é assim, sonhos. Os anjos falam com ele na hora que ele está sonhando. Então, essa dimensão também, que o Yusuf traz para nós, né? Essa dimensão, então, do sonho ser um caminho de comunicação. E ele toma decisões importantes na vida dele por conta dos sonhos, né? A primeira decisão é casar com Maria, que estava grávida, e aí? Não era dele? Né? E o anjo vem, vai lá e fala, pode casar, pode casar. E depois o anjo avisa, vai embora daqui, vai emigrar para o Egito que vão matar seu filho. E ele vai embora. Então, esse mistério, né? Esse mistério que cerca o José, e que, então, vai cercar o Yusuf também. E que leva, então, à renúncia. Há diversos tipos de renúncia. E esse tema não é um tema também exclusivo do islamismo, nem do judaísmo, nem do cristianismo apenas. Não só dessa raiz abrâmica. A gente vai para o budismo, o tema do desapego é absolutamente central no budismo, absolutamente central. Então, a ideia de desapegar, de renunciar, de entender que a construção da vida não está na dimensão do objeto, mas está na dimensão da relação, é absolutamente central na jornada espiritual. Não é uma dimensão de que eu vou sair do mundo e vou aqui numa boa me relacionar com Deus e tal. Não é isso. Relação com as pessoas. Isso é o mais importante. Você olha a trajetória do Cat Stevens como Yusuf, o centro da trajetória dele, quando ele abandona a coisa do sucesso e tal, Léo, pelo pouco que eu li, é se relacionar com crianças, com velhos, com doentes, é se lançar no mundo das relações, né? É muito interessante, Mauro. Só para fazer um parêntese aqui, né? Quer dizer, quando ele se converte ao Islã, é antes da Revolução Iraniana, né? Então é antes do islamismo ser demonizado pelo Ocidente, porque a Revolução Iraniana, 1979, que corta o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, países do Ocidente, e que você começa essa propaganda anti-islâmica mais feroz, né? A Anne me lembrou que ele gravou várias músicas do Islã. De fato, gravou depois. Quando eu falei parou de cantar os seus sucessos, vamos dizer assim, do Ocidente, né? Eu acho que ele ficou muito tocado pela beleza poética do Corão, né? Algumas, eu não conheço, eu nunca li, então não posso falar, mas as pessoas que já leram o Corão dizem que é um livro belíssimo, né? Quase música, né? De tão belo a sua escrita, né? Muito poético. Então eu acho que isso tocou, porque ele você enxerga nele claramente um personagem voltado, né, para uma experiência estética, beleza, tal, um sentimento mais profundo das coisas, mas eu acho que ele teve essa experiência. Aí, nessa vida como muçulmano, né, que ele se torna efetivamente, ele se casa com uma mulher muçulmana, tem vários filhos, ele funda escolas em Londres para crianças islâmicas, tenta promover o diálogo interreligioso, né, criou uma fundação, porque ele recebe os direitos autorais das músicas dele até hoje, ele é muito executado, né? Esses direitos autorais vão para uma fundação e ele apoia as crianças, sobretudo as crianças e órfãos vítimas das guerras no mundo, né? Fez isso, por exemplo, na guerra da Bósnia, Kosovo, etc. e tal, né? Então, realmente é um cara, Mauro, a gente falando do Lula, né? O Lula merece ser Prêmio Nobel da Paz. Mas se tem um cara que também merece ser Prêmio Nobel da Paz, é o Yusuf Islam pelo diálogo que ele promove. Recentemente, ele participou de uma palestra do TED. O TED é aquele centro de debates lá, né? E ele deixa como grande mensagem, né? Até o cara pergunta, né? Mas veja bem, né? As pessoas vivem se perguntando, mas por que você fez isso? Por que você nos trocou? Por que você nos abandonou, né? E ele fala, não, que olha, ele traz como mensagem a promoção do entendimento do outro, do diálogo com o outro. O Ocidente, às vezes, não consegue enxergar no outro uma pessoa igual, né? E essa experiência dele de, vamos dizer assim, assumir uma nova identidade foi muito importante para isso. Você falou um ponto, Mauro, que eu queria também enfatizar, né, dessa atitude dele de filantropo, etc. e tal. Ele foi alvo, né, de muito ódio por ter
ter tomado essa decisão, né? Quando você deve ter conhecido aquela história daquele livro dos versos satânicos do Salman Rushdie, né? Que é um livro polêmico e tal. E aí, evidentemente, as mesquitas lá no mundo inteiro fizeram petições contra o livro, aquela coisa toda, né? E numa delas, o Cat Stevens foi chamado para assinar, assinou sem dar maior importância. A imprensa britânica, sensacionalista na época, fez um escarcéu tremendo, como se ele defendesse o assassinato do Salman Rushdie, porque o Ocidente tem que demonizar o outro lado, quer dizer, se o cara virou muçulmano, ele virou maluco, né? Então eu queria te pedir para comentar sobre isso, sobre a nossa dificuldade em aceitar o outro, né? Em promover ódio, intolerância, né? E o inverso que ele faz, que é justamente a tentativa de promoção de diálogo. O medo está na raiz de todo ódio. É o medo. O medo está na raiz de todo ódio. Você olha para o Bolsonaro, que é talvez o grande símbolo do ódio no país. Quem olha direito para o Bolsonaro vê que ele tem muito medo. O Bolsonaro morre de medo. O Bolsonaro tem o medo do Lula, que é um negócio assim brutal, avassalador, escorre pelas mãos do Bolsonaro esse sentimento de medo. Bolsonaro tem medo da vida. Ele é um presidente da República que nunca, vou usar a expressão do Lula, nunca antes na história desse país, nem no auge da ditadura, houve um presidente que andasse cercado por um aparato de segurança tão grande. Não é coincidência, é medo. É medo. Então, esse medo que é estimulado. Então, você ouve aí esses programas policiais, você vai nas igrejas com esses padres, pastores, instilando medo sobre as pessoas. Essa construção do medo, ela vai transformando o outro no demônio, no diabo, na figura ameaçadora, porque o medo, ele precisa de um objeto, né, ao qual se refere. Né? O medo precisa de um objeto ao qual ele está referido. Qual é o objeto referido? No nosso caso aqui, é o Islã, é o candomblé, são as feministas, feminazi, como eles gostam de dizer, né? São os indígenas, são os sem-teto, as pessoas, os ricos morrem de medo do sem-teto, dos moradores de rua, que eles venham bater no vidro do carro, que eles avancem sobre o carro, morrem de medo. Então, o ódio é uma construção a partir do medo, e o medo nos impede de ver o outro, porque o medo cega. O medo nos cega, qual é a postura do medo? Essa. Qual é a postura do ódio? Essa, agressiva. Essa postura agressiva, ela só existe porque antes existiu essa postura recolhida, medrosa. É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Então, quando eu estou falando do Bolsonaro, eu não estou... Gente, eu não desejo mal do Bolsonaro. Não desejo mal do Bolsonaro. Não quero que o Bolsonaro morra, não quero nada disso. Só não quero que ele infelicite a vida do meu país, do meu povo. Né? Que infelicite a vida do Lula. Mas não quero mal do Bolsonaro. Estou usando ele aqui apenas como um exemplo. Né? Então, você nota nele essa coisa assim, sabe? Não se solta. Olha a diferença corporal entre o Bolsonaro e o Lula. É um cara solto, tá aberto. Quem não tem medo se abre para o outro, não tem medo do que o outro vai fazer. Quem tem medo não se abre e fica fechado, precisa de arma, precisa de colete, a prova de bala, precisa de tudo, porque acha que o outro pode atirar a qualquer momento. Então, o outro é sempre um inimigo para quem tem medo. Muito bom, muito boa reflexão, Mauro. Bom, a gente está chegando ao nosso final aqui, né? Acho que a tentativa era contar um pouco a história do Cat Stevens. Passamos de 1h10. Estamos com 1h10 já. Não, Léo. Que fantástica essa conversa, fantástica. Só o maior sucesso dele, né? Porque as pessoas conhecem o Cat Stevens pelo seu grande sucesso, que é Wild World, né? World, palavra difícil essa de falar. Rapidinho, só para as pessoas... Todo mundo conhece isso, né? Mas enfim... Everything to you. You say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, then a lot of nice things turn bad.
out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by, just a pulse. Todo mundo conhece, né? Mas o objetivo que eu tinha aqui, Mauro, porque essas músicas eles são tão densas, são tão profundas, têm tanto significado, e eu achava que tinha tanto significado também espiritual, né? Muito sintonizado com Paz e Bem, que eu queria trazer essas canções novas e dialogar com você sobre elas. Quem sabe, né, Mauro, a gente podia fazer aí alguns programas de vez em quando sobre outros artistas também, né, que tem esse lado da busca espiritual muito acentuada, né? Bob Marley é um deles, George Harrison, evidentemente, Gilberto Gil, próprio Caetano Veloso, né? Então tem experiências aí muito interessantes que a gente pode usar como muleta para a gente debater outras questões também com o público, né? Então, Léo, a casa é sua. Paz e Bem vai ser a hora que você quiser. Fantástico, gostei demais dessa conversa. A gente tinha feito aqui no Paz e Bem uma experiência com o Faustino Teixeira de conversar sobre a espiritualidade do Gilberto Gil, um pouco nessa pegada, bom, cada um com seu estilo, né? A gente não tocou música do Gil aqui, essa coisa da música é muito impactante, né? Muito forte mesmo. E acho que a gente pode, de fato, abrir uma série de conversas, Léo, sobre a espiritualidade que se expressa na arte, né? Porque essa espiritualidade expressa na arte, né? Eu, que sou de formação cristã católica, né? A gente olha o livro dos Salmos, falei isso esses dias, num dos Paz e Bem. A gente olha para, então, o Cat Stevens, olha para um Gilberto Gil, para o Caetano Veloso, eles são os salmistas do tempo contemporâneo, né? Eles são os salmistas da modernidade e da pós-modernidade. Um aspecto dessa história do... Agora não mais Cat Stevens, né? Do Yusuf Islam, que eu acho que é importante também, Léo, e é um movimento que eu vi também no meu processo de conversão, né, conversão, quer dizer, mudar de direção, né, conversão, converter, mudar de direção, é que há um primeiro momento, que é um primeiro momento de maior radicalidade, e essa radicalidade é necessária, porque senão você não rompe. Né? Então o Yusuf vai lá e rompe e some desse universo do ambiente cultural do Ocidente, vai mergulhar no ambiente do Islã para fazer o rompimento, porque se você fica ali conciliando, você nunca faz o corte. Exatamente, olha, o que você falou é muito interessante, Mauro. Eu vou até fazer um comentário, só falar dos comentários aqui, o pessoal falando do Milton Nascimento, Maria Bethânia, Mercedes Sosa, John Lennon, né? Silvina falando, YouTube também tem base católica irlandesa. São várias vertentes diferentes. Mas é curioso, porque de fato ele faz um rompimento muito forte, né? Então, uma conversão radical, e aí na maturidade, que recentemente, ele voltou a tocar, né? E voltou a tocar as músicas dele como Cat Stevens. Aí perguntaram, mas por que você voltou a tocar? Não, porque eu quis. Ele falou simplesmente, porque eu achei que agora era o momento. E isso ele tem o quê? 70 anos, ele tem 70 anos de idade, né? De 48, 70, vai fazer 71 em 2019. É um equilíbrio, né, Léo? Voltou a tocar talvez uns 3, 4 anos atrás, mais ou menos, né? Lançou disco novo, enfim. Então, uma coisa que a gente podia fazer era compartilhar a playlist, né? Para quem curtir. O pessoal lembra do Sting, o Sting também tem. Simon & Garfunkel, Egberto Gismonti, agora é trabalho, hein, Mauro? Agora é Paz e Bem musical. Não, muito legal. Não, só para terminar dizendo isso, essa volta dele à música e tudo, acho que tem a ver com essa questão que nos acontece a todos. Você faz o rompimento radical, é o bambu, né? Os budistas gostam muito da imagem do bambu. Você faz o rompimento, então você verga, mas não quebra. Depois você volta para o ponto de equilíbrio. Então, ele volta agora, o Yusuf Islam, mais suavizado. Eu também voltei mais suavizado, né? Você, depois que faz esse rompimento primeiro, depois você vai reencontrando o ponto de equilíbrio que o Yusuf Islam mostra para nós agora. A gente volta a ouvir as músicas de Cat Stevens pela voz do Yusuf Islam, porque ele pôde, né, depois desse período de rompimento, se reequilibrar de novo, tá? Mas mantendo o norte, né? Mantendo o norte, isso é muito bonito. Léo? Taiguara, o pessoal tá pedindo aqui. Taiguara, Bob Dylan, Que as Crianças Cantem Livres, essa música é maravilhosa, né? E aí essa música, Que as Crianças Cantem Livres, ela tem um refrão que é lindíssimo, que assim, é o amanhecer, o amanhecer, o amanhecer, mas também pode ser o amanhã é seu, amanhã é seu, amanhã é seu. Pode ser um chamado revolucionário.
ao amanhecer, né? É muito interessante. Gente, Raul Seixas, é claro, né? Fora Raul Seixas. Não, Raul Seixas e Paulo Coelho seria fantástico. Mauro, obrigado. Parabéns. Não, valeu, não. Pera lá, não vai embora, não. E você não vai falar de inscrição, assinatura, nada? Estou esperando. Não, pois é, precisamos assinar o canal Paz e Bem. O Mauro Lopes tem assinaturas solidárias no Paz e Bem. Vamos dar uma força para o Mauro Lopes também. O Mauro Lopes está com 10 mil inscritos, daqui a pouco está bombando aí nas lives dele, fazendo superchat. E tem assinatura solidária também para o canal Paz e Bem. Então, fundamental, né, Mauro? A gente fez um programa inspirado pela 247. O modelo Paz e Bem, eu sempre digo aqui, Léo, que é assim, essa ideia do recorte plural e de paz, que é o lema, né, do Paz e Bem, não é uma criação nossa, é tomado do 247. Né? O 247 é um lugar de plural e de paz na dimensão mais propriamente da política, da economia, do social, da cultura. Aqui tem esse recorte mais da espiritualidade, mas é plural e paz do mesmo jeito que o 247. E os modelos são muito parecidos e dialogam. Então, o 247 tem o site, aqui a gente tem um site também, que é o pazebem.org. E a gente desenvolveu, com base nesse modelo do 247, esse caminho de assinaturas solidárias, para ir aos poucos dotando de estrutura, ter condição de apoiar as pessoas, fazer viagem, enfim, criar a sua estrutura, como o 247. Então, se você não está inscrito ou inscrita ainda na TV 247, se inscreve. Não está inscrito ou inscrita no canal Paz e Bem, se inscreve. Se não é assinante da TV do 247, torne-se assinante. Se não é assinante do Paz e Bem, torne-se assinante. O link tem na descrição desse vídeo e lá no pazebem.org também. Fala, Léo. Pessoal falando da Clara Nunes, do Ivaniz, de muita gente. E aí eu vou aqui só terminar com um comentário da Tânia, porque ela faz aqui, ó, a evolução: música, espiritualidade, política. Né? Tá vindo uma coisa boa, viu, Mauro? Tá vindo um peace train aí pela frente. Eu acho que a gente está prestes a ver um amanhecer assim fantástico no Brasil, porque é aquela coisa, o Brasil está vivendo a sua noite mais escura, chamada fascismo, né? O Brasil mergulhou realmente na ignorância, no ódio, na burrice, na violência, né? Mas ela pode sair disso para uma coisa muito melhor, né? Vamos ver como é que a coisa evolui aí nos próximos dias, horas talvez, né? E tamo aí. Obrigado, gente, valeu! Foi muito bom, Léo. Coração muito grato, gratidão grande para você, Léo, gratidão grande para todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo e que vai acompanhar nos próximos dias, meses e anos assistindo esse nosso encontro sobre Cat Stevens e o Suf Islam. Fantástico encontro com o Leonardo Latouche. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.